Olá, boa tarde. Terminou. Terminou a semana. Profissionalmente falando, né? E hoje o vídeo desta manhã, apertei alguma coisa que não devia quando coloquei a câmera aqui no nariz e perdi o filme. Quer dizer, não perdi, não gravou o filme. Cá estamos. E eu, como gostei relativamente do assunto que eu toquei, eu refaço. É até bom que talvez isso depure um pouco mais, melhore um pouquinho a qualidade do material. Não gosto disso em luva, mas eu esqueci de pegar e não quis tirar a mochila das costas aqui quando saí. Então, uma tarde muito bonita. Uma tarde muito gostosa, muito bonita. Temperatura bem agradável. Vamos ver se eu consigo. Já começou a piscar. Consegui. Conseguimos, né? Eu e todos os outros que estávamos na mesma pegada. Não quero falar sobre política, não quero falar sobre essa hipocrisia, não quero falar sobre essa demência coletiva que é a necessidade de ver o Lula morto que as pessoas têm. Eu só lamento. Ontem eu tive a oportunidade de assistir mais um dos vídeos, mais um dos ótimos vídeos do Nerdologia, um canal que eu acompanho faz tempo, sobre explicações científicas, factuais, históricas, sobre coisas importantes, tanto do nosso dia a dia, quanto da nossa história, quanto do nosso convívio, enfim. E ontem acho que o tema do vídeo, eu já me interesso por praticamente tudo que eles colocam. Uma ou outra coisa que não, mas se eu acabo vendo, eu acabo achando interessante. E aí o tema desse era minha cara, né? O tema é tudo uma questão de fé, se eu não me engano é isso, ou uma questão de fé, uma coisa assim. Na verdade, ele quer firmar um comparativo que acaba sendo inevitável entre as formas de agir, entre a maneira de efetivamente ser e trabalhar de uma linha científica em comparação a uma linha religiosa, tá? E como Nerdologia só trabalha com fatores, com fatos e não com teorias ou interpretações específicas, fica mais fácil de se entender. Ele começa mostrando um estudo dizendo que, comprovadamente, sociedades regidas por valores religiosos, normalmente, são sociedades onde há, sim, valores religiosos uniformes, tá? Vou deixar isso muito claro, é importante fazer essa ressalva informativa. São sociedades que convivem melhor, os seus indivíduos convivem melhor, há menos conflito. Evidentemente que há. Você já viu um conflito dentro de um rebanho? É muito raro, né? Dentro de um curral, dentro de um rebanho, dentro de um grupo de ovelhas ou gados.
específicos. É muito raro. E, enfim, esse é o fator positivo que ele pega. E compreensível, claro. Compreensível completamente. Até óbvio, né? De que seres humanos que conseguem agir quase que exclusivamente com conceitos de vida, você tem que esperar, cara. Fez a merda agora, você espera. Ainda bem, né? Eu não tinha dinheiro. Nossa, eu penso uma coisa e falo, aí quem tá me ouvindo não entende porra nenhuma. Eu pensei assim, aquele borracheiro ali que outro dia você parou e não tava fechado. E aí eu respondi em voz alta, ainda bem, né? Você não tinha dinheiro. E acabou que o, o furo no pneu foi controlável. Eu consegui ir até em casa com o pneu furado aquele dia porque era pequenininho. Então eu enchi, né? Eu enchi o pneu e só arrumei no dia seguinte. Dá para se entender, claro, com um conceito religioso uniforme num determinado grupo de pessoas, faz com que haja muito pouca discordância, tanto na forma de interpretar as coisas, quanto na forma de reagir àquelas coisas. Porque há uma determinação superior e não uma liberdade de pensamento no sentido de variar as reações. Agora, aí é assim, a grande questão é que, por que existe esta disputa, entre aspas? Não é uma disputa, mas o que acaba acontecendo normalmente é que a ciência vai descobrindo formas de elucidar questões que há muito tempo vêm sido respondidas apenas pelas religiões. E normalmente, desmistificando a resposta ou o conceito que a religião usa daquilo. Então, não é uma dualidade, não é uma disputa buscada. A religião não está preocupada, a ciência não está preocupada se é a religião que não concorda com ela ou não. Ela tem um método completamente diferente, é o que eu vou explicar daqui a pouquinho, aonde pode, de forma racional e mensurável, testar e comprovar questões que irão normalmente contra respostas dogmáticas ou autoritárias. Aí, o paralelo que ele faz é isso. É um explicativo de métodos científicos para que se entenda justamente essa rivalidade implícita no assunto. Um minutinho, porque tocou aqui chegou alguma coisa, uma mensagem, uma informação. É Facebook, não vou ver agora não. E hoje ainda terei caminhada de novo. Tô cansado pra caramba, mas terei caminhada de novo. Então, aí eu fiz algumas marcações aqui para pegar esse tópico, né? Um dos paralelos de conflito. A ciência, ela só existe, só evolui, só cresce, só desmente uma coisa para comprovar outra,
justamente pelo princípio não só da discordância, mas da dúvida. Não pode, por um conceito científico específico, não pode haver aceitação de verdade absoluta. Nenhuma verdade absoluta. Eu acho que um princípio básico do conceito científico humano, e genial, por sinal, é a eterna dúvida. Isso é uma verdade até que se prove o contrário, ou até que se complemente esta verdade, ou até que se complete, ou até que se contradiga também. A questão é que não haveria ciência e, por consequência, não haveria desenvolvimento, não haveria progresso humano, não só no sentido no sentido material das descobertas materiais, mas no sentido da abertura da mente humana, que esse é o grande trunfo da ciência. Esse é o grande fato que me faz ser um devoto da ciência, no melhor sentido possível da palavra devoto, se é que há algum sentido positivo nesta palavra. Então, existe uma coisa interessante. O fato de que a ciência, ela sempre está admitindo a própria ignorância. Não há como é que eu posso dizer? Não há um processo, um conhecimento científico que não possa ser corrigido. Por corrigido a gente entende alguma coisa que pode ser melhorada, que pode ser totalmente refeita, revista e completamente modificada. Então, antes de mais nada, a admissão da ignorância é o que faz com que a gente busque ser menos ignorante. Isso não é um princípio científico, né? Isso é um princípio de vida. Isso é um princípio, inclusive, que pode ser o grande responsável pela existência, pela evolução do ser humano como um todo, né? A gente só começa a evoluir, melhorar, ajustar alguma coisa quando a gente vai, filho. Você precisa ir, então vai. Ele não gostou muito que eu o passasse, né? Se é que é ele, né? Não sei. Não há para um renomado cientista ou conhecedor de determinado assunto científico, não há para ele nenhum demérito ao ser perguntado sobre uma coisa ele dizer eu não sei isso. Porque ele está buscando saber. Qual é a forma de conhecimento que não admite, primeiro, a ignorância? É a religião, a teologia, é o teísmo, né? Onde as questões são fixas, os conceitos são fixos e imutáveis, em sua maioria, e muitas vezes inexplicáveis. E muitas vezes inexplicável é o termo mais justo para se definir alguns dogmas, algumas questões. Aí irei de novo. Vai, filho. Então,
Só o fato de se admitir ignorante faz com que o mundo científico evolua, faz com que ele não se contente com um momento específico ou com um conhecimento específico. Se não houver a dúvida, se não houver como é que se pode dizer? A necessidade de não acreditar naquilo, ou seja, eu acho que ciência, num contexto bem filosófico, ciência é, antes de mais nada, não acreditar em nada. Só isso vai fazer a busca se iniciar, se desenvolver, e vai trazendo alguns fragmentos de conhecimento. Ciência é conhecimento, e ele é pequeno. Sabe, assim, cara, o ser humano é tão novo aqui nesse planeta. Ele é um dos seres mais jovens aqui. Praticamente todos os animais que a gente conhece, praticamente todos, são mais antigos do que a gente. Ao que parece, pelo andamento do mínimo evolutivo, intelectual, coletivo da raça humana, provavelmente seremos os primeiros a sair. Muito antes desse planeta, daqui a bilhões de anos, ou ser engolido pelo Sol, ou ser desintegrado por um corpo celeste, ou sair da órbita, ou muito antes disso, a raça humana, a continuar com a sua forma básica de se expandir, se ela própria não destruir o planeta, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas quanto à capacidade do ser humano em destruir o planeta. Eu acho que a vida sobreviveria. A coisa poderia começar novamente e nunca mais chegar a um estágio em que temos hoje, acabar antes, enfim. O imenso de possibilidade que os fatores científicos que os processos científicos nos mostram é que nos dá força para continuar. Mas, antes de mais nada, é uma eterna admissão de ignorância. Nós nunca sabemos o suficiente. Até porque, a gente sabe efetivamente há muito pouco tempo das coisas. A gente abriu, depois de épocas trevosas do ser humano, tá? Da nossa história humana neste planeta, a gente abriu há muito pouco tempo a questão do conhecimento. Há muito pouco tempo. Mas, por conta desse atributo que nós temos, que é a nossa obrigação utilizá-lo muito bem, que se chama intelectual, inteligência, raciocínio, cérebro, enfim. A capacidade que a evolução que nós tivemos em tão pouco tempo, ela só foi possível justamente por conta desse nosso desenvolvimento intelectual. Mas enfim, continuando. Outro conceito que é bacana de se pensar, até por uma particularidade da língua portuguesa. Eita, nós. Se eu soubesse, teria ido pelo Morumbi. Os termos fé e boa-fé. A ciência, por conta da sua característica básica, ela precisa sempre usar a boa-fé, usar da boa-fé. Para explicar isso, eu preciso definir algumas coisas, algumas formas que a ciência foi aprendendo a lidar com as questões. É muito raro e muito mais difícil e muito mais demorado você formar
especialistas em tudo. Uma pessoa que tem conhecimento científico em várias áreas e capacidade ilimitada, capacidade muito grande para todas as áreas específicas. Então, o que acontece com a ciência hoje em dia, e há um bom tempo se entendeu isso? Desmembrar as especialidades. O generalista não chega a ser um cientista, ele é muito mais um executor. Generalista devemos ser nós, usuários da ciência, da tecnologia e do progresso. Mas o cientista, meu Deus, mas o cientista, ele é um cara que ele tem que ter especialidade em alguma questão. E em não muitas questões. Justamente para que ele seja completamente respeitado naquele assunto. Hoje o negócio está feio por aqui, viu, cara? Sexta, né, cara? Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo claro sobre isso. Você não precisa entender como funciona exatamente, por exemplo, o processo de vacina, de imunização coletiva. Você não precisa saber como é que funciona a introdução de um vírus em estado inativo num organismo que vai aprender a lidar com ele e vai conseguir educar o seu sistema imunológico a ponto de eliminar ou de se imunizar àquele vírus que você introduziu. Você não precisa entender nem o que é e nem como funciona, mas você tem boa fé de que foram especialistas naquele assunto que desenvolveram aquela tecnologia, mesmo que biológica é uma tecnologia. Vamos para uma parte tecnológica. Você não precisa entender como o seu celular funciona, que tipo de onda ele emite e recebe, que tipo de onda, que tipo de energia ele se utiliza, ele carrega e recarrega e descarrega, enfim. Mas você, se for criar uma nova tecnologia, você trabalha com a boa fé de quem fez, de quem desenvolveu essa, é um especialista nessa. Estou dando exemplos assim, bem do dia a dia, né, para a gente entender. E o cientista, aí eu dou um exemplo um pouco mais complexo. Todo mundo, ou muita gente já ouviu falar no tal do Bolson de Ritz, lá na Suécia, Dinamarca, sei lá, nos países nórdicos. Esse cara, ele é chamado de o produtor da partícula de Deus, porque é a execução, a aplicação do conceito científico começado lá com Newton, depois mais aperfeiçoado por Einstein e todos os demais grandes estudiosos e cientistas da área. É a materialização do conceito de criação de matéria, como se fosse um fabricador de Big Bangs, tá? Em escalas menores. Ou em escalas mensuráveis. Então o que acontece? Você não pode ter, não dá para ter e não dá para confiar num trabalho em que apenas uma pessoa que entenda de todos os processos de um sistema tão complexo quanto esse execute os testes e os resultados desses testes e manipule esses resultados. Você vai precisar de equipes específicas. Dentro dessas equipes você vai precisar de vários especialistas em várias áreas
Você precisa ter físicos especialistas nisso, naquilo e naquilo outro. E você vai precisar de, sei lá, algum químico, você vai precisar de algum... Enfim. E não só isso, para dar mais credibilidade aos processos, todos os projetos que são estudados lá são feitos paralelamente com mais de uma equipe que não sabe o que a outra está fazendo. Ao final, uma outra equipe interdependente a essas duas, não, independente dessas duas ou três ou várias, vai pegar as informações geradas por todos esses subprojetos para aí sim mensurar todas as informações. Acho que eu fui claro, né? Isso só pode funcionar com um princípio de boa-fé muito bem definido. Porque se um não confiar na especialidade do outro, não anda. Se for preciso que ele se aperfeiçoe no assunto do outro, ele vai perder tempo. O projeto vai voltar. E não é assim, né? Então eu estou falando disso, isso é um exemplo de contexto científico, de norma científica específica, tá? E fé é fé, né? Fé, como eu gosto de dizer, não confundir com boa fé no contexto do que eu estou dizendo e também não confundir com esperança geradora de atividade. O que acontece? A fé no sentido de ser uma esperança e de gerar uma atividade boa, ela é louvável. Não há nenhum problema de uma pessoa agir com a fé. Eu estou fazendo isso, estou me acabando aqui, porque eu tenho fé que eu vou conseguir o meu diploma de pós-graduação disso ou daquilo. Tenho fé que eu vou conseguir a minha promoção. Por isso que eu estou fazendo isso. Esse contexto de fé é intocável. Intocável. Até o cientista tem esse conceito de fé. Mas o conceito de fé, que eu não vou ficar explicando aqui, porque eu gastaria pelo menos uma viagem para falar alguma coisa sobre isso, que eu realmente abomino, é aquele, o fator, a fé que esconde a razão. A fé que aceita a falta de razão. A fé que suprime o fator em si. Essa fé é a prejudicial. Quer ver? Eu nunca vou conseguir entender a Santíssima Trindade. Porque se ela existir e puder ser comprovada, ela não vai estar ao meu alcance intelectual. E aí vem alguém e fala assim: não, mas isso você tem que aceitar pela fé. Esta fé, eu jogo ela fora. Então eu não tenho que aceitar, não há nenhum problema de a minha incapacidade intelectual me permitir dizer que eu não aceito aquilo porque eu não tenho condições não tenho condições intelectuais de aceitar aquilo. Pronto. Porque é inaceitável ao meu contexto intelectual. Pronto. Isso é completamente individual, tá? Agora, você não precisa ficar nervoso comigo por causa disso. Nossa, como é que pode falar assim da fé? Eu posso, porque é assim que eu entendo. Agora, volto a dizer, aquela fé que te faz se esforçar mais, que te faz, que é motivadora de evolução, de crescimento, de melhora de uma pessoa, de um grupo ou de um planeta inteiro, não tem problema algum. Só que eu acho que o nome não deve ser fé. Enfim. Aí eu tenho o último argumento do contexto de comparação religião e ciência, que cria confronto. Todo princípio científico, toda nova norma científica, ela carrega atributos básicos. Para ser comprovado
ela deve ser testada, de tempos em tempos, inclusive, tá? Mas ela deve ser testada e deve estar disponível para ser contestada, para ser comprovada, ou seja, todo conceito científico novo, descoberto, ele é publicado por organizações, por entidades ou por, enfim, pelo lugar que normalmente patrocina aquele estudo científico, a busca daquela descoberta, ou aquela pessoa, enfim. E essa publicação, ela tem que acontecer justamente para que abra o direito e o momento da contestação. Ou seja, ela deve ser estudada pelos outros a ponto de ser contestada, de ser negada ou de ser revista. Porque só assim ela poderá ser comprovada. Com argumentos, contra-argumentos, discussões, debates, comprovações, testes e mais testes. E nenhum deles sendo definitivo. Vamos dizer o seguinte: a ciência vai comprovar para você a existência da força gravitacional através de cálculos, através de elucidações físicas, através de demonstrativos, através de todos os argumentos possíveis para provar que esta atração dos corpos pelo centro do planeta existe e é assim que funciona. Ela é, ela não está, ela é assim. Faz parte de todo o processo físico planetário, não só daqui, mas de todos os planetas existentes. Então, assim, está lá publicado, aberto a qualquer um virar e falar assim: olha, eu tenho uma contestação em relação aos conceitos da lei da gravidade, da lei da gravidade. A velocidade que um corpo de tal velocidade cai, ela é variada por isso, por aquilo, enfim. Ela vai ser aperfeiçoada, vai ser modificada, mas não vai ser negada, porque ela é um fato. Você não precisa acreditar, é igual a evolução, teoria de Darwin, teoria não, lei de Darwin, lei da evolução das espécies. Você pode não acreditar, você tem o direito disso. Eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles, né? Esse é o ponto principal da briga entre um cientista e um teísta. O cara, para acreditar no que está na Bíblia, ele tem que acreditar que o planeta Terra não tem mais de 10 mil anos. E aí ele inventa vários argumentos que invertem o ônus da prova. Você acreditando ou não que a lei da gravidade existe, que a força gravitacional do planeta existe e funciona assim, ela vai estar lá do mesmo jeito. Se você deixar de acreditar e se atirar de um prédio de 20 andares, você vai morrer igualzinho o cara do lado que vai se jogar, mas propositalmente para se matar. Nada vai te salvar. Nada. Acreditar não vai te fazer nada a mais ou a menos do que quem não acredita. Assim como a lei da evolução das espécies. Tem todos os argumentos. Darwin e mais todo mundo que veio depois. Toda uma humanidade que veio depois do que Darwin publicou e está lá publicado. Está lá à disposição de quem queira provar que ela não existe. De quem queira provar que o ser humano é o ápice da evolução no planeta Terra. Mas o ônus é seu. Se você for contestar, você precisa usar os mesmos argumentos de teste. Os mesmos argumentos, os mesmos processos de comprovação das suas afirmações. Eu já falei sobre isso um dia desses. É bem fácil de entender.
Assim, aí eu vou pegar no pesado. O diabo existe. Prove pra mim que ele não existe. Não, vamos fazer o diálogo correto. O diabo existe. O outro responde: não, não existe. Não há nenhuma evidência que ele exista. Então prove pra mim que ele não existe. Ele já deu a prova. Já foi dada. Não sei se a pessoa percebeu. Porque dogmático é um cara que ele não entende a verdade na frente dele. Ele acabou de dizer, não há provas, não há argumentos convincentes da existência do diabo. E pronto. Quem está falando que existe é quem deveria provar. E a prova dele é dizer, existe. Existe, eu sei que existe. Existe, está escrito ali. Cara, isso é o que exatamente? Aí a gente volta no ponto anterior. Isso é uma questão de aceitar pela fé. Ou seja, quando é que a fé chega? Quando não há argumento. A fé é o cara que me faz engolir, travar, encerrar o questionamento e ir dormir quietinho. Tá? E se for um bom menino, vai pro céu. Onde é o céu mesmo? Aquele lugar onde ninguém faz nada? Ah, tá. Aquele lugar em que não faz a menor diferença ter ou não ter inteligência? Esse é o céu? Esse é o paraíso? Chegando em casa novamente, eu falo mais uma vez. Obrigado a Eva. Na remota hipótese de alguma verdade dessa historinha de conto da carochinha, eu só gostaria de um dia encontrar a Eva. Falar muito, muito, muito obrigado. Graças a você, eu não sou um animal ruminante feliz. Graças a você, eu sou bastante inseguro, revoltado, infeliz em muitos aspectos. Não, infeliz eu não sou. Mas graças a você, eu sou muito puto com muita coisa que eu vejo, que eu entendo. Mas ainda bem, eu não troco o desconforto de saber, de entender, eu não troco pelo conforto da ignorância. Jamais eu vou trocar. Jamais. Gente, eu não sei se eu consigo colocar, vai ser um fim de semana corrido. Provavelmente só segunda isso esteja no ar para todos vocês, milhões de seguidores, assistirem. Mas tenham um ótimo fim de semana e uma ótima semana também. Abraço.